que está no capítulo 15, e a gente vai ler um pedacinho aqui da palavra, né? A partir do verso 21, Lucas 15, 21, falar um pouquinho. Hoje nós estamos aqui num culto especial, Dia dos Pais, não é isso? Amém? É isso, não é? Especial Dia dos Pais. E então nada mais certo do que nós falarmos a respeito de pai, a respeito daquele a quem o Senhor, né, o nosso Deus, conferiu uma tarefa linda, porém árdua, não é? Não há tarefa que não seja árdua, sempre há, né, as dificuldades em todas as tarefas, mas em todas elas o Senhor, o nosso Deus, Ele nos ajuda e Ele nos capacita, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, a partir do 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Amém? Essa é uma palavra, né, que o Senhor então tinha falado comigo para nós termos aqui como base para a nossa pregação de hoje. Onde nós vamos então falar de alguns pais que a Bíblia nos apresenta. Alguns pais que foram pais exemplares e alguns pais que foram péssimos pais. A Bíblia também fala de péssimos pais. E a Bíblia fala também, né, pastor, de excelentes pais, não é? Então, aqui nessa parábola do filho pródigo, nós vemos aqui um pai que, se você não conhece a história, eu te convido a depois pegar a sua Bíblia na sua casa e ler aqui Lucas no capítulo 15, a partir do verso número 11. Aí você vai entender por completo essa parábola do filho pródigo. Mas esse filho pródigo, ele era um garoto que ele queria viver as aventuras da vida dele. Ele foi um garoto que ele quis viver longe da sua casa. Ele não quis continuar debaixo ali da autoridade do seu pai. Ele não quis continuar junto com a sua família. Ele preferiu pegar a parte da herança dele e sair e viver a vida dele. Ter a vida do jeito que ele quisesse ter, sem ter ninguém para ditar a ele regras, o que ele teria que fazer, como fazer. Ele queria fazer as coisas do jeito dele e o pai não se opôs a isso. O pai, ele não disse não para o filho, pelo contrário: meu filho, se você quer então viver a sua vida, vai. Eu dou a sua parte da herança, né? E você pega o seu dinheiro, aquilo que te pertence, e vai. E assim ele fez. Ele fez dessa forma, e estando ele lá fora, ele fez de tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer. Ele bebeu, ele se prostituiu, ele fumou, ele fez tudo que ele tinha vontade de fazer. Aquilo que o mundo oferece, ele então fez. Todas as ofertas que o mundo deu a ele, durante esse período que ele esteve lá fora, ele fez. E dinheiro um dia acaba. Se nós não investirmos o dinheiro num lugar correto, e só formos gastando aquilo que nós ganhamos, um dia ficamos sem nada. E depois, quando o dinheiro acaba, como é que nós fazemos para de novo reconquistar o dinheiro que foi-se embora? A maneira correta é trabalhar. Mas nós vemos que esse garoto, ele não era um garoto muito de trabalho, não. Ele não gostava muito de pegar no batente. O negócio dele era viver a vida dele do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, tanto que ele pediu para o pai, né, despedir ele com a grana que ele tinha lá da herança. Então o dinheiro acabou. Como o rapaz ele era, né, dado à vagabundagem, então o que ele fez? E agora? Não tenho mais comida, não tenho mais dinheiro para comprar nada, não consigo fazer mais nada, trabalhar não é o meu negócio, vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai.
Porque lá na casa do meu pai, ainda que eu fique lá no porão, no fundão lá, pelo menos comida eu vou ter para comer. Glória a Deus, aleluia. E assim ele fez. E como nós lemos aqui, ele voltou para a casa do pai, e quando ele chega na casa, ao longe aliás, ao longe o pai vê o filho vindo. Por quê, irmãos? Porque o pai, ele nunca deixa de amar o seu filho. Glória a Deus. O pai que é um pai que ama, um pai amoroso, um pai que sabe o porquê que ele é pai, ele jamais deixa de amar o seu filho. Por mais coisas erradas que o filho faça, por mais caminhos tortuosos que este filho anda, obviamente que aquele momento de ira do pai, ele acaba acontecendo com a gente que é pai. Mas passa. Por quê? Porque somos pais. E ele viu então o filho vindo ao longe, então ele já manda preparar uma festa para o garoto. Olha, ele está voltando, vamos preparar algo, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque esse meu filho, ele estava perdido, ele estava morto. Ele estava morto, mas ele está voltando para casa, aleluia. Ele está voltando. Então quando o filho volta para casa, o pai se alegra, junto com a família, com os empregados, com todos, e faz uma festança para esse filho. E recebe esse filho de volta. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós como pais passamos por situações difíceis com nossos filhos. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero aqui me gabar de nada, mas graças a Deus eu só tenho uma filha, que é essa aqui que vocês estão vendo. Foi só ela que Deus nos deu, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa menina, ela nunca me deu trabalho, ela nunca me deu problema nenhum. Eu nunca tive que gritar com ela, que nada. Já puxei a vara, acho que foi 2 ou 3 vezes, Porque é bíblico, não é, pastor? Corrige com a vara, É bíblico. Vara, irmão, vara. Nós temos que usar a vara para corrigir os nossos filhos. A vara, quando ele sai, quando ele desobedece, pega a vara, corrige ele com a vara. Não é com soco, com pontapés, com xingamento, com brutalidade. Não é assim que o cristão age. O cristão age de acordo com a palavra do Senhor. Se nós nos dizemos cristãos, é porque nós estamos debaixo de uma palavra do nosso Cristo. E o Senhor, Ele nos ensina a instruir os nossos filhos no caminho. E Ele nos ensina a corrigi-los com a vara, usando a vara. Por quê? Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Aleluia. E eu creio que você, como pai, muitas vezes já precisou corrigir o seu filho com a vara. E eu creio também e entendo, irmãos, que muitos pais não corrigiram seus filhos da maneira que deveria ser corrigido. Não corrigiram de acordo com a palavra de Deus, mas corrigiram de acordo com aquilo que achava que era certo. Por quê? Por não ter conhecimento da palavra. E isso fez com que esse filho se desviasse do caminho do Senhor e largasse a família e fosse viver conforme esse filho pródigo. Mas saiba, irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, aquele que é o nosso Pai eterno, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Aleluia, e para nos instruir. Aleluia. Que não há idade para sermos corrigidos e instruídos. Não tem idade para a instrução. Nós podemos ser já pais velhos, como eu, por exemplo, mas que sou corrigido pelo meu Pai do céu. Aleluia. Todos os dias. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos falar de pais bons e de pais que não foram assim tão bons. Eu quero falar de um pai, irmão, que não foi assim tão bom quanto outros. Eu quero falar um pouquinho aqui de Eli, você vai encontrar a história dele lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses filhos de Eli,
eles eram filhos de sacerdote, irmão. Filhos de sacerdote. Só que Eli, como pai, não corrigiu os filhos da maneira que deveria ser corrigido. E esses meninos, eles aprontavam de tudo que não devia dentro do templo. O resultado dessa má instrução para os filhos, que ele não corrigia os filhos, foi que, com o passar do tempo, eles foram se afundando cada vez mais na promiscuidade, fazendo coisas, aberrações diante do Senhor, que o nosso Deus, o próprio Deus, fulminou esses dois meninos. Por quê? Porque o pai não os corrigia da maneira que deveria corrigir. Outro homem também na Bíblia, que foi um homem que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Quem sabe de quem eu estou falando? Davi. Um rei sem igual, um guerreiro, um homem que tinha autoridade. Aonde que ele chegava, todo mundo o reconhecia como rei e se prostrava diante dele, porque ele foi um excelente, o maior rei de Israel. No entanto, como pai, ele falhou. Como pai, ele negligenciou a educação dos filhos. Como pai, ele foi falho, ele foi falto, ele não esteve presente, ele não os corrigiu. Foi uma catástrofe que aconteceu dentro da família de Davi, por falta dele agir com a autoridade de Deus para com os filhos. Existe hoje, irmãos, uma ideologia nesse mundo que nós estamos vivendo, que ela diz que nós não podemos corrigir mais os nossos filhos. A ideologia do mundo diz que nós não podemos puxar a vara para os nossos filhos. Nós não podemos. Mas se nós seguirmos essa instrução do Estado, nós vamos estar desobedecendo a palavra. Nós devemos sim respeitar as autoridades, é bíblico. Devemos orar por elas, desde que essas autoridades estejam de acordo com a palavra. Porque se essas autoridades não estão de acordo com a palavra, eu fico com a palavra. Aleluia. Vou sofrer algumas consequências por causa disso? Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se tiver que sofrer alguma consequência do Estado, porque eu estou obedecendo a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque mais vale obedecer àquele que pode te livrar do inferno, livrar a tua alma do inferno, do que você obedecer àquele que não pode fazer absolutamente nada para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, Israel, te adoramos. Aqui nós apresentamos um outro pai também, Davi, que não foi um bom pai. Glória a Deus, aleluia. Foi um pai provedor de tudo dentro de casa, né? Um pai que não deixou faltar o alimento, um pai que deu moradia, um pai que deu roupa, um pai que deu estudo, um pai que deu tudo, só não deu amor. Eu ouvi há algum tempo atrás na internet, né, um dizer que dizia assim, ó, talvez você já tenha ouvido também. Se você formou o seu filho na melhor faculdade, se você formou o seu filho para ser um melhor profissional na área dele, você deu para ele tudo o que ele precisava para se tornar um excelente profissional, e você não o ensinou a ser um adorador, você falhou na educação do seu filho. Aleluia. E isso é uma verdade, irmãos. A palavra do Senhor lá nos Salmos diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Aleluia. Grande Deus. Então, se eles são herança do Senhor, o Senhor lá quer um bom médico como filho, Ele lá quer um bom construtor, Ele lá quer um bom profissional nisso ou naquilo.
Obviamente que nós temos sim que instruir os nossos filhos e dar para ele a melhor condição dele se tornar um profissional, um excelente profissional. Mas o que Deus quer encontrar dentro dos nossos filhos, do coração dos nossos filhos, é um coração adorador. Amém, Jesus. Um coração adorador, quebrantado. O Senhor fala que Ele está em procura daqueles que o adorem em espírito, mas também em verdade. Que o adore quando está lá no meio do mundão, lá junto com os perdidos. Ali o Senhor quer que nós o adoremos. Aleluia, Jesus. Ele não quer que quando nós estejamos lá fora desse ambiente de culto aqui, Ele não quer que nós nos misturemos àquelas pessoas, mas Ele quer que lá nós continuemos sendo adoradores. Aleluia. Ali nós precisamos continuar sendo adoradores. Amém. E é isso que o Senhor está buscando em nós, adoradores. Glória a Deus. Adoradores. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Mas eu quero falar também, irmãos, de pais que foram pais assim, excelentes. Que foram pais exemplo para nós como pais, que precisamos ser. Abraão instruiu seus filhos a andar no caminho do Senhor. Ele deu essa instrução aos seus filhos. Jacó também. Jacó foi um homem que lá no final, depois que José já tinha se tornado lá o governador do Egito, Jacó, ele foi um homem que levou a provisão para os seus filhos. Bons pais, pais exemplares. Agora, o pai exemplar a qual eu quero falar é Noé. Agora eu quero tomar um pouquinho mais da sua atenção aqui em Noé. Porque esse pai, no meu ponto de vista, foi um pai que cuidou da sua família a ponto de não deixar a sua família perecer, a ponto de não deixar a sua família morrer. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, você vai encontrar ali a história de Noé. Deus deu uma direção para Noé. A direção foi que Deus mandaria um dilúvio sobre a terra. A história você conhece. Deus mandaria um dilúvio sobre a terra. Só que a chuva, dilúvio, naquele tempo ainda não tinha existido, irmãos. Mas Deus falou com Noé que iria chover e ele iria destruir a terra com o dilúvio. Agora vamos imaginar aqui a cabeça de Noé. Se ele não era um homem que fosse temente ao Senhor e que não obedecesse ao Senhor. O que ele ia pensar? Ué, chuva? O que é isso? Vai destruir a terra? Como pode? Por acaso, não é assim que está acontecendo nos dias de hoje? Abrindo um parêntese na mensagem. Nós não estamos pregando que Jesus Cristo vai voltar. Nós não estamos pregando para o mundo que um dia tudo isso daqui vai se acabar e nós iremos morar com o Pai eternamente. As pessoas aí fora acreditam, irmãos, quando a gente fala isso? Quem acredita? Nós pregamos o Senhor Jesus em todo o tempo. Onde nós temos oportunidade, nós estamos falando do Senhor Jesus. Mas as pessoas, elas vão vivendo a vida delas do jeito que elas querem, né? Como diz, casando-se e dando-se em casamento, vão vivendo dissolutamente, não querem saber da palavra, não querem saber de ir à igreja, não querem saber de dizer não para as coisas do mundo. Eles vão vivendo, por quê? Porque eles não creem. Eles não creem. Que negócio aí? Jesus vai voltar? Voltar como? Teve aí na terra, mas morreu. Já foi, está no céu, não sei o quê. Vai voltar Jesus? Vai destruir a terra com fogo? Não creem. Assim como nos dias de Noé. Para acreditar naquilo que o Senhor falou com Noé, era só mesmo tendo intimidade com Deus para acreditar. Se não tivesse intimidade com Deus, não ia acreditar.
Irmãos, e eu trago uma notícia para vocês, que até mesmo os crentes que vivem dentro da igreja em todos os cultos, quando chegar o momento da tribulação, se não tiver vida com Deus, se a palavra do Senhor não estiver enxertada no coração, não vai desistir. Noé tinha a sua família, a sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Deus deu a mensagem para Noé o que ia acontecer. Noé transmitiu a mensagem para sua família. Como pai, o líder da casa, ele então começou a dar as instruções para os filhos, para a família, de como teria que ser feito para então eles se salvarem do dilúvio que cairia. Deus disse para Noé construir uma arca, e dentro desta arca Noé ia então guardar, proteger a sua família daquele mal que Deus ia então despejar sobre a terra. E Noé construiu essa arca. Foram 120 anos construindo essa arca. Imagina, irmãos, a construção de uma família, para salvar uma família, uma casa, ela é árdua, é demorada, exige que você se desprenda das tuas vontades para poder então fazer aquilo que vai salvar a tua casa. Quem é mãe aqui sabe o que eu vou dizer. Quantas vezes você, mãe, não teve que se levantar na madrugada por causa de um filho que estava doente? Aleluia. E não incomodou o seu marido, porque sabia que o seu marido no dia seguinte de manhã ia ter que acordar para ir trabalhar? Aleluia. Quantas mães aqui não viveram isso? E vivem ainda hoje? É árduo. A criação, ela é árdua, ela é trabalhosa. Não é fácil nós montar, nós fazermos a nossa casa, o nosso lar, ser um lar temente ao Senhor. Exige esforço, exige dedicação. Não é só sair de casa, ir trabalhar todos os dias e trazer o recurso financeiro para dentro de casa. Isso daí, irmãos, eu diria que é a parte mais fácil da criação da família. É a parte mais fácil de criar uma família para o Senhor. Porque criar uma família para o Senhor é isso, mas também é a presença do Pai dentro da casa. Aleluia. É a presença do Pai junto com os filhos. É estando com os filhos. É caminhando, andando junto com os filhos. Aleluia. Instruindo, ensinando, sentando com eles à mesa. Quantos de nós já não fazemos mais o culto familiar dentro da nossa casa? Quantos de nós já não nos assentamos com os nossos filhos na mesa da casa para ali podermos ler um versículo bíblico e discorrer dele? Nós precisamos voltar a essas práticas, irmãos. Aleluia. A igreja do Senhor precisa voltar à prática do estudo da palavra de Deus e colocar em prática dentro da casa. Construir a arca. Você precisa construir a sua arca dentro da sua casa. A sua casa é uma pequena arca, aonde você vai estar instruindo os seus filhos. E ali dentro daquele local, eles estarão protegidos. Aleluia. Quando a maldade vier sobre a vida deles, eles já tiveram uma instrução, um ensinamento. O pai esteve presente, a mãe esteve presente, houve a instrução. Eles são tementes ao Senhor, eles aprenderam a caminhar com o Senhor. Aleluia. E eles vão estar protegidos, assim como Noé e a sua família foram protegidos do dilúvio que Deus mandou sobre a terra. Aleluia. A terra foi destruída, irmãos. A terra foi destruída, mas a família de Noé não. Por quê? Porque Noé, o pai,
tinha intimidade com Deus. Aleluia. Ele tinha intimidade com Deus. Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu e ele construiu a arca conforme a instrução do Senhor. Aleluia. E a família toda foi salva. Então, quando eu entendo a palavra de Deus e eu começo a construir dentro da minha casa uma arca, onde eu terei ali dentro desta arca um altar de adoração, onde eu e a minha casa vamos estar juntos, louvando, adorando ao Senhor, obedecendo a sua palavra. O Senhor, nos dias maus, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. Outro dia, vou abrir um parênteses aqui na mensagem, conversando com um irmão em Cristo, no trabalho. Ele estava me dizendo, dia desses que passou aí um rodamuinho, um furacão aqui, né, na região aqui, esse irmão estava dizendo, me chamou ao lado e me falou: Pastor Darcy, eu estava na minha casa, só eu e meu filho, e começou aquele vendaval e a gente começou a orar, nós começamos a clamar a Deus ali. Pastor Darcy, o vento, o temporal que passou por lá, ele derrubou o telhado da casa do meu lado, ele passou por cima da minha casa, derrubou árvores do outro lado, mas a minha casa não foi atingida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso é testemunho de um cristão, de um crente que crê em Deus e no livramento do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós temos que ser assim. Nós temos que crer em Deus. Se nós não nos prostrarmos diante do Senhor e reconhecer que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer, nós não vamos chegar a lugar algum. Vamos ficar andando errante pela terra, sem chegar em lugar algum. Passa ano, entra ano, sai ano, e a vida continua a mesma coisa. Continua e nada muda. Continuam as mesmas dificuldades, continuam os mesmos problemas, nada muda. Não é para isso que Deus nos criou, nos formou, irmãos. Deus, Ele quer que nós sejamos, sim, bem-sucedidos nessa terra. Amém. Mas nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos necessitados da graça, Amém. do poder de Deus, do perdão de Deus. Temos que reconhecer isso. E uma vez que nós reconhecemos que somos pecadores e carentes da graça dEle, e nos ajoelhamos diante dEle, nos prostramos diante dEle, clamamos a Ele, Aleluia. pedimos a Ele perdão, mudamos de vida, mudamos o nosso caráter, Deus começa a agir na nossa vida. Oh, aleluia, Jesus. Deus começa a agir na sua casa. Aleluia, Jesus. Deus começa a agir no seu casamento, no seu matrimônio. Oh, aleluia. Ele age, irmãos. Pode ser que não esteja tudo do jeito que você queria que tivesse, mas saiba, Deus está agindo. Se você está buscando Deus, se você está obedecendo a palavra, se você está andando de acordo com a palavra, Ele está agindo. Aleluia. E no momento certo, Ele vai entrar com a provisão e com a graça. Glórias, aleluia, Jesus. Mas você não pode deixar de buscar. Amém. Você não pode deixar de andar na direção dele. Você tem que continuar. Não pode desanimar, não pode cansar, irmão. Cansar sim. O que não pode é cansar e parar. A palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças, irmãos. Glória a Deus. Quantas vezes não estamos cansados, querendo desistir de tudo, parar tudo? Quantas vezes situações difíceis acontecem? Pastor aqui, pastora, passaram aí, né, o testemunho. Meu Deus! Que situação! E como a pastora disse, nós às vezes questionamos Deus, nós não queremos, mas a gente acaba questionando: por que, Deus? Puxa vida, estou aqui na luta, fazendo e tudo e tal. Como é que é isso? Deus tem os caminhos dele. A gente não conhece os caminhos do Senhor. Ele tem os caminhos dele para nos levar ao lugar, Oh, glória. aonde só Ele Aleluia. tem todo o poder. Oh, aleluia. Só Ele. Os caminhos são dele. E é Ele quem faz todas as coisas. E se nós, crentes, cristãos, se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Ele, irmãos,
Quando você entrega a sua vida, não adianta você querer colocar a sua mão. Não adianta, porque se você entregou, é dele, e é ele que vai fazer. Aleluia. E ele vai fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Não é do nosso jeito, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha. Pois é. Noé guardou a sua casa. Noé guardou a sua família. Ele obedeceu ao Senhor. Ele construiu a arca que Deus falou para ele Aleluia. construir. Glória. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, pai. O que é que Deus está falando para você? O que é que Deus tem falado para você construir? Como Deus tem tratado com você com relação à sua casa, com relação à sua família? Sim, irmãos, porque a família é mais importante do que qualquer salário financeiro dessa terra. Qualquer família é mais importante para Deus do que qualquer valor monetário. O que é que Deus tem te instruído com relação à sua família? O que é que você tem ouvido de Deus com relação à sua casa? Você tem ouvido o Senhor? Obedeça. Você não tem ouvido? Você tem andado de acordo com aquilo que você entende que é certo? Sem ouvir a voz de Deus? Peça para Ele falar com você. Peça para Ele te ajudar a ouvir a voz dEle, para que você faça aquilo que é correto, por causa da sua família. Aleluia. Porque a família é um projeto de Deus. Glória. Deus projetou a família desde a eternidade. Deus é família. Deus trino, ali já começa uma família. Então a família, ela pertence ao Senhor. E nós, como pais, homem, pai, falando pai, homem, nós somos os maiores responsáveis pela educação dos nossos filhos. Aleluia, Jesus. Somos nós, os pais, os homens, que somos aquele a quem Deus conferiu a autoridade para poder então corrigir, instruir, exortar o nosso filho. Aleluia. Obviamente que a mãe, não estou aqui tirando a responsabilidade da mãe, não é nada disso, ou até diminuindo a mãe, pelo amor de Deus, não é nada disso, irmãos. Pelo contrário, a mãe é tão importante quanto o pai. Só que muitas vezes, o que está acontecendo hoje nas famílias é que a mãe tem tomado a frente dos pais, dos homens. As mães têm feito mais pela casa e pelos filhos do que o pai. E isso diante de Deus, irmãos, não está certo. Não está certo. A mãe está lá, descabelando daqui, subindo dali, fazendo, e trabalha 8 horas por dia, volta para casa, aí tem comida, tem roupa para lavar, tem casa para limpar, e muitas vezes o pai não ajuda em nada. Sendo que na verdade, quem tinha que fazer tudo isso era o pai. E a mãe fica cuidando da casa e dos filhos. Então há uma inversão de valores hoje na sociedade, uma inversão tão grande que está destruindo as famílias. Dia após dia, as famílias têm sido destruídas por essa ideologia demoníaca que está no mundo e que entrou dentro da igreja, infelizmente, e muitos aceitaram. Mas voltando a Noé, se nós seguirmos o exemplo de Noé, nós vamos então criar a nossa casa, a nossa família, para ser sim adoradores do Senhor. E o Senhor é quem vai abençoar. O Senhor é quem vai trazer a provisão. O Senhor é quem vai dar aquilo que você precisa. Você, pai, saiba que Deus, Ele é na sua vida. Eu quero contar um testemunho que aconteceu na minha vida antes de eu ser crente, antes de eu ser convertido. Eu, como pai, eu não era crente, eu não era convertido. Minha esposa tinha se convertido, ela se converteu antes de mim. Ela conheceu o Senhor e ela começou a buscar, e ela se converteu mesmo. Eu costumo dizer nesse testemunho que a minha esposa foi algo assim que é sobrenatural. Tudo, desde a vestimenta até o falar, o linguajar, tudo. Foi algo assim sobrenatural que aconteceu com a vida dela. E isso me chamou a atenção, porque eu era do mundo,
mundano, enfim. Não gosto de lembrar, sabe? Não estou aqui não quero lembrar daquilo que ficou lá para trás, porque até mesmo o senhor já não lembra mais. Mas, sabe curva de rio? É mais ou menos isso. E ela se converteu. Ela veio para o Evangelho, o Senhor a alcançou, graças a Deus. E as atitudes dela, o linguajar dela que mudou, as vestimentas dela que mudou. E ela vai ter a oportunidade de contar o testemunho dela, né, na versão dela. Aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a falar comigo, meu Deus, mas o que aconteceu com essa mulher, né? Eu preciso ir lá nessa igreja para ver o que está acontecendo, porque eu tenho outra mulher agora dentro de casa, não estou entendendo. E eu comecei a ir, né? Eu ficava ali na porta, ficava lá na barra, que está muito perto do altar, né? Lá no fundão. Entrava lá, ficava lá encostado assim, né? Lá só ouvindo a palavra e tudo, não entendia nada. O pastor falava, um louco falando, né? E eu ia e ficava lá. Eu ia e ficava, depois ia, entrava, né? E eu fiz amizade, né, com os irmãos lá da igreja. Aliás, os irmãos, né, fizeram amizade comigo. Era uma igreja pentecostal, né, uma igreja do barulho, né? E um barulho santo, né? E eu achava aqueles crentes diferentes, eu achava eles um povo diferente daquilo que eu entendia por crente, né? Porque eu via crente como sendo aquele engomadinho e tal, com a Bíblia debaixo do braço, que não pode isso, que não pode aquilo, não fala nada, né? Era assim que eu via os crentes. E eu, né, fui ali me enturmando com aquele pessoal, né? Aí minha esposa pediu permissão para convidar o pastor, a pastora, para ir em casa, almoçar com a gente, né? Claro, pode trazer, veio uma turma lá, uma galera, né? Um povo muito animado, um povo muito bacana. E eu fui gostando daquele povo, daquela gente, né? E daí teve um final de ano que... antes disso, o que acontece? Né? A minha esposa já caminhando com o Senhor um tempo, a minha filha aqui, na época, com 2, 3 aninhos de idade, né? Pequenininha, o Satanás começou a perturbar ela, né? Começou a perturbar. E ela acordava, toda madrugada acordava, né? Com o Satanás perturbando ela. Ela chorava, e os olhinhos dela viravam assim, sabe? Era uma loucura. Aí minha esposa ia, eu orava e tudo. E daí muitas vezes chamou o pastor para ir em casa de madrugada. O pastor ia, orava e acalmava o negócio, e ela ficava bem e dormia e tal. E isso, irmãos, foram meses acontecendo. E então, no final do ano, né, nós lá tínhamos o costume de fazer um culto da ceia da virada, né? Na virada do ano fazia a ceia, e aí o pessoal lá da igreja tinha esse costume, e minha esposa então me chamou para estar com eles lá nesse dia. E eu fui, já tinha, né, feito uma amizade com o pessoal, e eu fui. Aí teve lá o culto, o apelo e tudo, e eu lá, coração puro, né? Não, nada. Fim de ano. E aí no final do culto acabou, comes e bebes e tal, daí conversando lá com os irmãos, aí chamei o pastor para conversar. Chamei o pastor e falei para o pastor a respeito dessa situação, né? Da minha filha. E eu perguntei para ele assim: pastor, mas é um anjinho. Como que Deus, sendo Deus, pode permitir isso acontecer com uma criança? Que Deus que é esse, pastor? Desculpa, mas eu não consigo entender isso. Aí o pastor falou para mim, cheio do Espírito, ele falou: Darcy, você vai fazer o seguinte: se você obedecer isso que eu vou te falar, a sua vida vai mudar. Darcy, você é pai. Você é pai. A sua oração, ela tem muito mais poder com a sua filha do que a minha como pastor. Porque você é pai. Então, quando isso acontecer de novo, você vai orar e vai repreender. Você vai fazer isso, Darcy? Tá bom? Eu faço, né? Vou fazer. Irmãos, não deu outra, né? É na mesma noite, né? Voltamos para casa já de madrugada, né? Que era a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2001.
2001, na virada, de 2000 para 2001. Deitamos, vamos dormir, madrugada já, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E foi só a questão de deitar e já começou. Já acordou chorando, gritando, aquela loucura. E eu falei para minha esposa, né? Falei, Luz, faz alguma coisa, né? Faz. Aí ela falou, Darcy, eu não posso fazer nada, agora é com você, o pastor falou. É só você orar. Fala, ora a Deus. Aí eu falei, mas eu não sei orar, eu não sei o que fazer, eu não consigo. Não sei fazer. Aí ela falou, então tá bom, então faz assim, ó, eu vou falar e você repete, tá bom? Eu falei, beleza, então vai, então vamos. E a menina ali, né? Aquela coisa de louco. E aí ela começou. Senhor meu Deus. Aí eu fui, pastor, falar e quem disse que saía a voz? Travada a garganta aqui, ó. Mas não saiu voz nenhuma da minha boca. Não consegui orar. E eu peguei essa menina no meu colo, saí com ela do quarto e fui com ela para a sala. Aí você sabe do que eu me lembrei? A minha mãe, ela já falecida já há muitos anos. A minha mãe, ela era adventista do 7º dia. E eu me lembro quando era criança, olha para você ver. Eu me lembro quando era criança que ela falou para mim que o diabo, ele não tem poder para saber o que a gente pensa. Só Deus sabe o que a gente pensa. Que o diabo, ele não pode saber o que a gente pensa. Certeza que foi o Espírito Santo que me fez lembrar disso. Aleluia. E eu com ela no colo e ela esperneando, chorando, com os olhinhos virando assim, sabe? E eu com ela ali no colo e em pensamento aqui, eu falei com Deus assim, Deus, se aquilo que a minha mãe falou é verdade mesmo, que o Senhor ouve a oração em pensamento, então faz ela parar de chorar agora e eu vou começar a andar com o Senhor. Aleluia. Na hora. Aleluia. Mas isso foi imediato, Oh, pastor. glória. Isso Obrigada, foi Jesus. na hora que eu falei isso. Ela fechou os olhinhos e dormiu nos olhinhos. Aleluia. Na hora. Aí eu levei ela para a cama e Deus começou a fazer a obra. Aleluia, Jesus. Tem muita Glória a mais Deus. história no dia seguinte, que continuou, mas o que eu quero dizer para você, Pai, a tua oração Aleluia. tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pense que não tem. Tem poder. Olha aqui o resultado. Aleluia, Deus. Temos dificuldades? Claro que temos. Passamos por muitos problemas e dificuldades, mas em nenhum deles o Senhor nos desamparou. Aleluia. Em nenhum deles o Senhor nos deixou só. Glória a Deus. Pelo contrário, Ele honra as nossas orações. Aleluia. Cada vez que nós dizemos não para a nossa carne, o Senhor honra a nossa decisão. Aleluia. Cada vez que nós dizemos não para o pecado, o Senhor honra a nossa decisão. Aleluia, Jesus. Por isso, Pai, você pega essa palavra, guarda ela no teu coração, deixa Deus fazer a obra na sua vida, na vida da sua família. Deixa Deus tratar com você. Glória a Deus. Deixa Deus te conduzir. Aleluia, Jesus. Busque ao Senhor, entrega o teu caminho a Ele e deixa Ele te conduzir. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para todos os pais que estão aqui nessa noite. Nessa noite não, nessa tarde. Todos os pais que estão aqui, que se coloquem de pé. Vamos cantar uma música, filho? Todos os pais, fiquem de pé. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você, pai, agora aqui vai um desafio para você. Se você, pai, está tendo dificuldade, está encontrando alguma dificuldade
para instruir o seu filho no caminho do Senhor, eu vou desafiar você a dar mais um passo de fé, a vir aqui na frente. E eu vou orar por você. Eu vou pôr a minha mão sobre a sua cabeça. E aquela unção que veio sobre a minha vida há 21 não, né? Em 2021, vai sobre a sua vida também. 25 anos. 25 anos, exatamente. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Deus vai fazer a obra na sua vida. Fica de pé, Pai. Continua de pé. Ai, que bênção. Vieram todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Agora eu quero convidar também as esposas a estar aqui impondo as mãos sobre seus maridos e declarando a bênção de Deus sobre eles. Aleluia. Em nome de Jesus. Feche seus Glória. olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, irmãs, pode orar pelos seus maridos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que quebra cadeias. O Senhor é um Deus que sabe da necessidade de cada um de nós. Esses homens, Deus, eles tomaram um passo de fé, eles ouviram a Tua palavra, e eles deram um passo de fé, e eles vieram aqui, e eles, ó Deus, eles querem, Pai, eles querem, Deus, receber da Tua parte uma unção, onde eles vão poder instruir os seus filhos, a sua casa, debaixo da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito venha fazer a obra, que o Teu Espírito venha auxiliá-los, que o Teu Espírito venha guiá-los, que o Teu Espírito venha direcioná-los, que o Teu Espírito venha quebrar todas as cadeias, tudo aquilo que ficou do passado, que vem trazendo perturbação, que não nos deixa crescer perante o Senhor. Que o Teu Espírito faça a obra nessa hora, em nome de Jesus.